Olá, queridos irmãos, meus amigos, povo abençoado de Deus. Estamos aqui, meus irmãos, para mais um devocional na tenda do encontro. Glória a Deus por mais esse dia. Meu irmão, minha irmã, que você possa guardar seu coração, que você possa permanecer tendo a sua vida consagrada a Deus. Quero meditar com vocês hoje do livro de Josué, capítulo 7, do versículo 7 ao versículo 12. Consequências do pecado. É muito sério a situação de uma pessoa que se entrega ao pecado. Pecar não é necessariamente o problema. O problema é abraçar o pecado, amar o pecado. Uma vez que nós já estamos contaminados com o vírus do pecado, é impossível não pecar. A nós, homens mortais, é impossível nós não pecarmos, porque nós já estamos contaminados com o pecado. Agora, meus irmãos, quando nós abraçamos o pecado, nós estamos dizendo para Deus: eu não quero ter aliança com o Senhor, eu não estou nem aí para aquilo que o Senhor pensa, eu quero fazer a minha vontade. E então a pessoa, ela abraça o pecado. E quais são as consequências? A mais danosa e destrutiva consequência é a morte eterna, a morte espiritual, o afastamento eterno de Deus. O salário do pecado é a morte, não é uma morte física. Nós morremos por causa do pecado original, por causa do vírus do pecado, nós morremos essa morte física, mas a morte espiritual, ela que é a mais danosa, mais destrutiva, porque a pessoa ela vai passar eternamente afastada da presença de Deus. E, meus irmãos, a Bíblia diz também que se nós atendermos a iniquidade no coração, o Senhor não nos ouvirá. Isso diz respeito ao favor de Deus nessa vida, na terra dos viventes. De forma específica, de forma geral, todo ser humano ele já tem um favor de Deus. Deus que dá a vida, é Deus que criou todas as coisas e sustenta todas as coisas pelo seu poder. Então o sol, a chuva, os alimentos que brotam da terra, tudo isso é o favor de Deus de forma geral sobre a humanidade. Agora, se a pessoa ela quer favor de Deus específico, desfrutar ali de intervenções específicas, de respostas específicas, ela não pode jamais atender, aceitar, permitir, conformar com a iniquidade no seu coração. É o que diz a palavra do Senhor. Se eu atender a iniquidade no meu coração, o Senhor não me ouvirá. Então, o pecado impede essa relação eterna com Deus e também impede nós de sermos atendidos, ouvidos por Deus aqui nessa vida. Olha o que diz aqui, Josué 7, versículo 7 em diante. Então Josué disse: Senhor Deus, por que fizeste esse povo passar o Jordão para nos entregares nas mãos dos amorreus, para sermos destruídos? Antes tivéssemos nos contentado em ficar do outro lado do Jordão. Então Josué está reclamando com Deus, porque Josué não sabe que tem pecado no meio ali daquele povo. Então Josué está reclamando: Deus, por que o Senhor tirou nós do Egito? Por que o Senhor fez a gente para atravessar o Rio Jordão, para entrar nessa terra aqui, para nos entregar nas mãos dos inimigos? Então Josué está reclamando, sem saber o porquê daquela derrota, porque Israel tinha sido derrotado ali diante dos seus inimigos. E, meus irmãos, era um inimigo bem pequeno, era um inimigo bem inferior, mas por causa do pecado,
Deus não pôde estar com eles naquela guerra e eles então fugiram dos seus inimigos. Olha o que diz o versículo 8. Ah, Senhor Deus, que direi? Pois Israel virou as costas diante dos seus inimigos. Josué está reclamando com Deus ainda. Quando os cananeus e todos os moradores da terra ouvirem isto, nos cercarão e apagarão o nosso nome da face da terra. Então que farás o teu grande nome? Olha para você ver, Josué era um homem de Deus. Só que ele não estava tendo discernimento ali, que tinha pecado no meio do povo de Deus. Ele simplesmente achou que Deus estava ali, de alguma forma, virando as costas para eles. E ele estava preocupado. O que vai ser do nome de Deus? O que vai ser agora do povo de Deus? E agora olha a resposta do Senhor. Então o Senhor disse a Josué, levante-se, levante-se. Meu irmão, não adianta ficar prostrado, chorar me engano. Se pecou, tem que pedir perdão, tem que se arrepender e consertar, mudar de rota. Tem gente que fica ali, arrastando a vida. Não, porque eu pequei, eu adulterei. Não, porque eu fiz isso, eu fiz aquilo. E a pessoa não se levanta. Tem que se levantar, meu irmão, em arrependimento. Pecou, pede perdão. Alguém pecou contra você, perdoa também. A caminhada com Deus é essa, a caminhada de levantar e fazer o que precisa ser feito. Aquilo que está na sua mão, meu. Aquilo que está debaixo do seu controle, você tem que fazer. Não adianta ficar choramingando aí pelos cantos, não. Está na sua mão para fazer, vai fazer. Ah, não está não? Então ora a Deus e descansa. Confia no Senhor. Então Deus falou, levante-se. Por que você está aí, assim, prostrado sobre o seu rosto? Israel pecou. Pecou, Josué. Tem pecado aí no meio de vocês. Tem gente aí abraçando o pecado. Quebraram a minha aliança. Aquilo que eu lhe havia condenado, pois tomaram das coisas condenadas. Furtaram e mentiram. Até debaixo da sua bagagem o puseram. Por isso os filhos de Israel não puderam resistir aos inimigos. Não puderam resistir aos inimigos. Meu irmão, você quer resistir contra os inimigos? Você quer a ajuda de Deus para resistir contra os inimigos? Então você precisa fazer essa aliança com Deus e falar, eu não quero mais nenhum tipo de pecado na minha vida. Meu irmão, fica abraçado pecado para quê, meu irmão? Pecado é algo que te dá um prazer, mas de forma ilícita. Deus tem a forma certa para te dar o prazer e te dar a vitória diante de todos os inimigos. Em nome de Jesus, para a glória de Deus. Guarda essa palavra no seu coração. Fique com Deus. Um forte abraço. Até o próximo encontro, se Deus quiser.